Fala pessoal, beleza? Francisco aqui mais uma vez e hoje nós vamos aprender a fazer uma aplicação um pouco diferente do nosso registrador de deslocamento 74HC595. Nós já trabalhamos bastante com esse componente aqui no canal, sempre com o intuito de expandir as saídas digitais de um microcontrolador, por exemplo. Mas hoje nós vamos trabalhar com esse componente de modo a expandir as saídas analógicas do nosso Arduino. Por padrão, a placa Arduino Uno ela possui 6 saídas analógicas, como nós estamos vendo aqui na ilustração, mas utilizando o 74HC595 e uma biblioteca que eu vou mostrar para vocês, nós conseguimos expandir essas saídas para mais de 700 saídas analógicas desse microcontrolador. Mas a placa Arduino Uno, sendo um circuito digital que tem como seu principal componente o circuito integrado ATmega 328P, como é que nós temos uma saída analógica fornecida por esse microcontrolador ATmega 328P? Então vamos começar vendo o conceito de saída analógica para o nosso microcontrolador. Aqui no site oficial do Arduino, nós temos a explicação de como é que ele realiza essa saída analógica. Veja que esse sinal analógico, ele nada mais é do que um sinal digital, zeros ou uns, nível lógico, nível baixo, para o nosso microcontrolador 0 volts ou 5 volts, em que o microcontrolador fica responsável por definir o período em que esse sinal terá nível lógico alto e terá nível lógico baixo. A relação entre esses tempos em que nós temos nível lógico alto, nível lógico baixo e o período desse sinal é o que nós chamamos de duty cycle, que também é chamado de ciclo de trabalho e representa a porcentagem do período no qual o sinal tem o seu nível lógico alto. Mas como é que isso gera um valor alternado de tensão? Basicamente, se nós analisamos em termos do valor médio desses sinais, veja que quanto maior é o duty cycle do sinal, maior vai ser o valor da tensão média na saída desse pino. Assim, se eu pego, por exemplo, esse sinal cujo duty cycle é 50%, eu vou ter como valor médio dessa tensão o valor de 2,5 volts. Assim, quando eu tenho um duty cycle de 100%, o valor médio é o próprio valor de 5 volts, e se o duty cycle for 0, eu terei o valor de tensão média igual a 0 volt. E por que é que eu preciso de um sinal alternado na saída de um microcontrolador? Basicamente, algumas cargas elas precisam ser controladas, como por exemplo, motores de um robô ou LEDs em um circuito de iluminação. A forma mais adequada de se realizar o controle de potência de uma carga DC é através da utilização do sinal PWM para a alimentação dessa carga. Então o que nós precisamos para utilizar esses sinais PWM junto com o registrador de deslocamento é que o registrador entenda esses pulsos de nível lógico alto do sinal PWM como as entradas de dados seriais desse circuito. Entretanto, essas entradas precisam ser sincronizadas dentro do período do sinal PWM através do pino de LED. Concluído o envio dos sinais PWM, o pulso de clock deve atualizar as saídas do nosso registrador de deslocamento. Fazendo uma busca rápida na internet, eu encontrei uma biblioteca muito bem construída que desenvolve toda essa aplicação para que nós tenhamos a expansão das saídas PWM de uma placa Arduino utilizando o 74HC595. Essa biblioteca foi desenvolvida por Elko Jacobs e está disponível aqui no GitHub. Para quem ainda não sabe baixar a biblioteca e instalá-la, nós precisamos baixar a biblioteca como um arquivo .zip e em seguida na IDE do Arduino adicionar esse arquivo como uma biblioteca. Para adicionar o arquivo zip como biblioteca aqui na IDE do Arduino, nós vamos clicar em Sketch, em seguida incluir biblioteca e adicionar biblioteca.zip. Agora é só selecionar o arquivo que nós baixamos e clicar em abrir. Ao fazer isso, vocês vão perceber que aqui no menu Arquivo, nós já vamos ter disponível em exemplos os exemplos da biblioteca Shift PWM que nós acabamos de instalar. O que nós vamos utilizar hoje é o Shift PWM RGB. É um arquivo extremamente bem comentado, onde o autor explica passo a passo a utilização da biblioteca. Eu chamo a atenção para a utilização pelos pinos das portas SPI para implementar as funções de dados e de clock, e para implementar a função do LED do nosso registrador de deslocamento, nós podemos optar por qualquer um dos pinos do nosso Arduino. Ele também se preocupou em pensar se o nosso LED ele era do tipo anodo comum ou catodo comum. Veja que se eu tenho um LED do tipo anodo comum, ou seja, ele é ativo em nível lógico baixo, nós precisamos mudar o valor dessa variável para true. Como o meu LED é desse tipo, eu vou fazer essa modificação aqui no código.
nós ainda vamos ter que identificar o número de registradores de deslocamento que nós estamos usando. No nosso caso, são 6 registradores, já que nós temos 16 LEDs RGBs, consequentemente 48 saídas PWM a serem ativadas, e basicamente é isso que nós precisamos para inicializar esse projeto. No Loop, o autor construiu um conjunto de animações em que nós vamos poder ver diversas variações e cores dos nossos LEDs RGBs. Nós temos uma aplicação semelhante a um circuito de VU e uma aplicação final em que nós vamos conseguir enxergar todo o círculo cromático através dos nossos LEDs. Vale destacar também que essa biblioteca utiliza a interrupção do timer 1 para realizar a sincronização entre a entrada de dados e o pino de clock do nosso registrador de deslocamento. A parte eletrônica do nosso projeto ela é composta por 6 registradores de deslocamento 74HC595, em que suas saídas alimentam 16 LEDs RGBs do tipo anodo comum. Então eu vou ter cada saída do registrador de deslocamento alimentando um segmento do LED através de um resistor de 330 ohms. Um detalhe importante que nós precisamos destacar é que a partir do segundo registrador de deslocamento, a sua entrada serial de dados ela é conectada através da saída serial do registrador anterior. Desse modo, nós conseguimos cascatear os 6 registradores de deslocamento. Ainda precisamos fazer as interligações entre os pinos de clock e de LED de todos os 6 registradores de deslocamento, de modo que eles possam ser comandados por 2 únicos pinos do Arduino, que eu utilizei aqui o pino 8 para o LED e o pino 13 como clock. O pino 11 do Arduino, que é o pino que vai enviar os meus dados, os meus sinais PWM para os LEDs, ele vai ser conectado apenas à entrada de dados do primeiro registrador de deslocamento. Eu vou deixar o link para que vocês possam baixar a biblioteca direto do GitHub do autor e também vai ficar disponível o diagrama do circuito que nós implementamos. Vamos para a bancada agora verificar o nosso circuito e o funcionamento dessa biblioteca bem interessante. O circuito já está aqui montado, pessoal. Eu tenho aqui na parte de cima os 6 registradores de deslocamento 74HC595, o Arduino na parte superior aqui do nosso vídeo e os 16 LEDs RGBs conectados na parte inferior da nossa protoboard. Como eu expliquei anteriormente, todos os segmentos desses LEDs RGBs são conectados através das saídas dos registradores de deslocamento e o sinal PWM para acionamento de cada um dos LEDs é enviado pelo Arduino através dos registradores de deslocamento. Nos fios laranja e marrom, nós temos a conexão entre os pinos de clock e o LED, e no fio cinza nós temos a conexão entre a saída serial e a entrada serial do registrador subsequente. Vamos ver agora o funcionamento desse circuito energizando o nosso Arduino. Circuito energizado, nós estamos agora executando um teste em todos os segmentos dos nossos 16 LEDs. Ele está acendendo cada uma das cores primárias e aí agora nós vamos iniciar a variação dessas cores através de uma modificação na saturação dos LEDs. Mais uma vez um teste entre as cores dos nossos dispositivos, sendo agora modificando de 2 em 2 cores a partir do próprio LED. Veja que os efeitos são muito interessantes, o funcionamento dessa biblioteca é realmente muito boa e vale muito a pena vocês baixarem. Nesse momento nós estamos modificando aí as cores dos LEDs em 4 cores diferentes. Podemos observar uma quantidade bem interessante de cores e aí aumentando a velocidade de modificação dessas cores. Em seguida nós vamos ter o circuito que simula o VU, pode ser uma aplicação futura como um VU de áudio aí para os nossos projetos. E por fim nós vamos ter a aplicação em que nós vamos ver o círculo cromático sendo formado aí pelos 16 LEDs desse circuito. Bastante interessante. Então, mais uma vez, vale a pena baixar essa biblioteca aí do Elko Jacobs e fazer os seus projetos. Nessa época de Natal pode ser uma ideia bem interessante para nós implementarmos aí como uma decoração para a nossa casa.
Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, curta, compartilhe e se inscreva aqui no canal, que nós ainda vamos trazer bastante conteúdo para vocês. Valeu e até o nosso próximo vídeo.